Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de desenvolvimento sustentável. Na aula passada a gente falou um pouco sobre algumas definições sobre o termo desenvolvimento sustentável, em que ele se baseava naquela questão desde falando sobre meio ambiente, economia e sociedade, a questões como as unidades de conservações e outros fatores mais, certo? Agora a gente vai dar continuidade a esse conteúdo falando um pouquinho sobre, entre outros fatores, os recursos sustentáveis e não sustentáveis que a gente tanto utiliza na produção de diversos tipos de energia, certo? Então, vamos começar. Para recursos renováveis e não renováveis. Então, vocês já devem ter ouvido falar em alguns tipos de meios de produção de energia elétrica em larga escala, como as usinas hidrelétricas, as usinas eólicas, deixa eu até colocar aqui o laser. A gente tem aqui as usinas hidrelétricas, usinas de energia eólica, energia solar, a gente tem a energia nuclear. Então a gente vai entender um pouquinho como é que funciona cada uma delas, o que é que faz mal ao meio ambiente, o que é que faz bem. Será que os recursos renováveis, todos eles fazem bem ao meio ambiente? Será que os recursos não renováveis, todos eles fazem mal ao meio ambiente? A gente vai entender um pouquinho nessa aula, certo? Então, fontes de energias renováveis e não renováveis. As fontes de energias não renováveis correspondem aos recursos naturais finitos no meio ambiente, como urânio, os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, gás natural e xisto. Então perceba que, por definição, aqui não tem dizendo recursos não renováveis não fazem mal ao meio ambiente. Aqui não está especificando, certo? Porque isso é bem associado, mas não é uma definição específica, já que em algumas situações a gente não entra nessa questão de fazer mal ao meio ambiente, mesmo falando sobre recursos não renováveis, certo? Então, a definição específica é recursos finitos, ou seja, recursos que acabam. Já as fontes de energias não renováveis, uma vez exploradas pelo homem, se reconstituem espontaneamente por meio de práticas de conservação, entre elas o ar, a água e a vegetação. Então vejam que os recursos que provém de ar, água, vegetação, eles conseguem se renovar, então por isso se chamam energias renováveis. Elas são como se fossem infinitas, né? Mas não é infinito, que pode ser que um dia acabe, mas conseguem se renovar, diferente das energias não renováveis. Então a gente tem esses tipos de energias renováveis e não renováveis. Então as fontes não renováveis de energias são, entre outras, petróleo, gás natural, carvão e energia nuclear. Então aqui a gente tem as principais. E fontes de energias, fontes de energias renováveis a gente tem a biomassa, as hidrelétricas, a gente tem a energia eólica, a energia solar e a geotérmica. Então aqui são energias, a diferença entre energias renováveis e não renováveis. Aqui a gente tem só as principais, certo? Então eu vou definir um pouquinho com vocês o que são cada uma delas, o que é que elas fazem de bem, o que fazem de mal ao meio ambiente. Energia solar. Atua por meio da captação de luz do Sol pelos painéis solares fotovoltaicos e a transforma em energia elétrica através de inversores solares. É um pouquinho complexo a definição de energia solar, mas praticamente em resumo, os painéis de energia solar, eles captam a radiação solar, a energia solar, e convertem em energia elétrica, certo? Ela em termos de compreensão, ela é um pouco mais complexa, já que as outras, de modo geral, na maioria das vezes, elas utilizam a questão mecânica. Então, a gente tem um motor que eles se movimentam produzindo eletricidade. É como se fosse o inverso de um ventilador. Você pensa que o ventilador é ligado à tomada, então ele usa energia elétrica para rodar as hélices. A maioria dos meios de produção de eletricidade, eles usam o inverso. Então é como se tivesse um motor que ele girasse e produzisse eletricidade, certo? Então a gente tem aí, além da energia solar, a gente tem energia eólica, que utiliza aerogeradores para a geração de energia através das forças dos ventos. Então na energia eólica, a gente tem aqueles ventos enormes, que eles giram, movem um motor que, em miniatura, a gente tem como principal exemplo um dínamo,
certo? Então, acho que vocês já devem ter ouvido falar em algum momento. Se não, a gente em outro momento vai ter uma oportunidade para falar um pouquinho sobre eles. Então, esses moinhos de vento enormes, eles giram com a força do ar, a força do vento, fazendo com que o gerador ele consiga produzir eletricidade. A gente tem energia hídrica, que é produzida principalmente por meio de centrais hidrelétricas associadas às barragens de grande ou média capacidade. Então, a hídrica tem diversas divisões, desde a utilização de ondas, marés, a utilização de grandes capacidades dos rios e as quedas d'água, que é a nossa principal, que inclusive é a mais utilizada no Brasil, com dados de 2020, com médias acima de 60% da energia utilizada no Brasil provindo de usinas hidrelétricas. Então, as hidrelétricas é um tipo de energia renovável. Mas eu quero focar um pouquinho nesse tipo de energia para explicar para vocês uma coisa. As hidrelétricas elas são fontes renováveis de energia, mas será que elas fazem bem ao meio ambiente? Sim ou não? Então, isso é uma discussão que seria interessante começar com vocês por enquanto. Então, vamos lá. Para ela produzir eletricidade, a gente tem as quedas de água nas usinas hidrelétricas, então a gente tem aquelas barragens enormes que a água cai e movimenta, nessa queda, movimenta algumas turbinas. Só que para a produção de uma hidrelétrica, tem que ter uma captação muito grande de água. Então, o que acontece? Nessas barragens, como elas adquirem uma grande quantidade de água para poder ter essa queda para girar as turbinas, muitos dos afluentes dos rios eles acabam perdendo sua capacidade. Consequentemente, algumas regiões que normalmente passavam alguns córregos acabam não passando mais. Então, isso pode afetar a fauna ou a flora de alguns desses locais próximos às hidrelétricas. Então, percebam que mesmo sendo uma fonte de energia renovável, de alguma forma, meio que indiretamente, acaba afetando o meio ambiente, certo? Já outras, que daqui a pouco eu vou comentar com vocês, que são não renováveis, acabam sendo um pouco mais... que conseguem ter mais a cara de um método, ou melhor, de um método sustentável. Daqui a pouco a gente chega nesse exemplo. Então, a gente continuando aí, a gente tem as energias das ondas e marés, que também é um tipo de energia hídrica, certo? Como eu comentei com vocês. Então, as energias de ondas e marés utilizam também da água, só que da água dos mares. Então, a energia gerada provém do aproveitamento das ondas e marés oceânicas, que também fazem com que alguns motores, alguns geradores, eles se movimentem produzindo eletricidade, certo? Energia de biomassa. A geração de energia é feita através da queima de material orgânico, utilizando elementos como o bagaço da cana-de-açúcar, madeira e óleos vegetais. Então, esse aqui a gente tem essa energia térmica que, após algumas etapas, produz a energia elétrica. Quais são as vantagens desse tipo de energia que a gente comentou, que são as energias renováveis? Algumas das energias renováveis. Elas são renováveis e suas reservas podem ser repostas em um curto espaço de tempo. Elas provocam pouco impacto ambientais negativos quando comparadas às fontes não renováveis de energia, sendo assim, são aliadas da sustentabilidade. Então, de modo geral, de fato, as energias renováveis elas fazem mais bem ao meio ambiente do que as não renováveis, certo? Só que não são todos os casos, são em sua maioria. Oferecem menos riscos de acidentes quando comparados, por exemplo, à energia nuclear, que daqui a pouco eu vou inclusive tocar nesse ponto com vocês. Possibilitam geração de empregos em zonas mais afastadas, diminuem a dependência da sociedade em relação ao uso de combustíveis fósseis. Desvantagem: o uso de fontes renováveis ainda não é feito em larga escala, pois dependem de avanços tecnológicos que as viabilizem economicamente, então, ou seja, são energias mais caras para a produção. O uso da biomassa gera impactos ambientais, visto que é necessário que haja desflorestamento de áreas, além de necessitar de um elevado uso de água. O uso de hidrelétricas provocam danos ao solo que, uma vez erodidos, impactam toda a região. Então, esse é um dos pontos que eu comentei com vocês, essa questão das hidrelétricas afetarem de forma indireta o meio ambiente. E os recursos não renováveis. Por exemplo, eu trouxe aí o carvão. Então, é um combustível fóssil extraído de exploração de minerais e feito
ou melhor, e foi o primeiro a ser utilizado em larga escala. É o que se estima ter maior reservas, 200 anos, e o que acarreta mais impactos ambientais em termos de poluição e alterações climáticas. Nós temos o petróleo, constituído por uma mistura de compostos orgânicos, sobretudo utilizados nos transportes, é uma das maiores fontes de poluição atmosférica e muito de disputas econômicas e de conflitos armados. Estima-se que as suas reservas se esgotem nos próximos 40 anos. Gás natural. Embora menos poluente que o carvão e o petróleo, também contribui para a alterações climáticas. É utilizado como combustível tanto na indústria como em nossas casas. Prevê-se que as suas reservas se esgotem nos próximos 60 anos. Então, antes de comentar o do urânio, que é o de energia provinda de usinas nucleares, vejam que esses recursos não renováveis, eles tendem a acabar em um determinado tempo. Então, carvão, tende-se que em 200 anos ele vai terminar, o petróleo, estima-se que 40 anos aconteça, e o gás natural em 60 anos. Então, tem um prazo para que isso se acabe. Então, é limitado, como já foi explicado por definição. E, consequentemente, também, eles poluem bastante o meio ambiente. Já o urânio, quando a gente fala sobre energia nuclear, ele é um elemento químico existente na Terra, constituído à base de combustível nuclear utilizado nas indústrias de defesa e civil. Tem um poder calórico muito superior a qualquer outra fonte de energia fóssil. Então, o urânio, no caso a gente engloba aí como energia nuclear, para que a energia nuclear aconteça, ela precisa desse material radioativo. Ele é perigoso? É perigoso. Existem diversos relatos de acidentes, como é o caso de Chernobyl, que é um dos mais famosos, no qual uma usina nuclear ela teve uma explosão enorme que matou várias pessoas e até hoje é uma zona bastante perigosa. Só que, infelizmente, o que ocorreu foi por descuido humano. Então, foi uma falha humana que provocou esse acidente. Mas as usinas nucleares elas não emitem gases poluentes. Então, a única coisa de resíduo que resta é os resíduos que partem dos reatores nucleares. Ou seja, o urânio, quando ele passa pelos seus processos de decaimento, esse processo nuclear, que vocês vão aprender um pouquinho mais em química no ensino médio, ele gera alguns resíduos, e esses resíduos são descartados de forma correta. Então, quando as usinas nucleares elas se tornam perigosas, é quando pessoas que acabam provocando alguns tipos de acidentes, levando essas usinas elas terem essa fama de serem perigosas, certo? Mas, por exemplo, ela pode se enquadrar como energia limpa, já que para a sua produção há apenas a evaporação da água. Então, no máximo, ela pode aumentar o nível da água de alguns rios, já que os reatores vão aquecer piscinas de água com uma grande quantidade de água, fazendo com que esse vapor de água rode algumas turbinas, produzindo eletricidade. Depois essa água ela vai e condensa e sendo liberada novamente em alguns rios. Isso faz com que a água ela possa aumentar um pouco a temperatura com o tempo, certo? Mas não se compara aos problemas ambientais causados pelo petróleo, pelo carvão e pelo gás natural, certo? Então vamos comentar mais um pouquinho sobre quais são as vantagens e desvantagens dos recursos não renováveis. Vamos começar com as vantagens. Elas são de fácil implementação e manutenção, visto que são mais viáveis economicamente que as demais fontes de energia, ou seja, é mais viável economicamente a utilização de recursos não renováveis do que renováveis. Possui alto rendimento energético quando comparados às fontes de energia renováveis, ou seja, a produção de energia ela é maior quando utiliza recursos não renováveis do que renováveis. O seu uso gera muito emprego, melhorando a economia, visto que são utilizados em larga escala no mundo todo. No caso do petróleo, além de gerar combustíveis, gera também outros derivados, como a parafina, certo? Então, essas são as vantagens, as principais vantagens. E as desvantagens é que não são renováveis, possuem reservas limitadas, o uso de fontes não renováveis provocam grandes impactos negativos no meio ambiente, como já comentado, em virtude da emissão de gases poluentes à atmosfera,
agravando o ambiente em virtude da emissão de gases poluentes, ou melhor, acabei repetindo, agravando problemas como o aquecimento global e efeito estufa. Então, essa é a questão de danos ao meio ambiente que os recursos não renováveis eles acometem. E o mau uso e a má exploração desses recursos energéticos podem provocar acidentes devastadores. São os exemplos, o derramamento de petróleo nas águas oceânicas e as explosões de usinas nucleares. Então, vejo que essas causas, especificamente nesse terceiro ponto aqui, é mais por descuido das pessoas que trabalham com esses métodos, com esse tipo de energia, ou melhor, esse tipo de fonte não renovável de energia, certo? Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. A gente finaliza com isso, esse conteúdo de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável. E próxima aula a gente vai estar trabalhando algumas questões a respeito do conteúdo, certo? Então vai ser uma aula mais curta do que essas duas aulas que a gente viu agora. Então, tchau e até a próxima aula.